Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula. E a nossa aula hoje é sobre o projeto de consciência negra. Um projeto muito importante está sendo desenvolvido aqui por nós. Nesse projeto, nós fizemos a leitura, nessa aula agora, com respeito a esse projeto, a gente fez a leitura da aula passada sobre cada um ter seu jeito, esse livro aqui, ó. Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Nessa história, a gente falou sobre as características físicas e as diferenças que pode ter de cada ser humano para o outro, tá? E falando dessas diferenças, a gente vai relembrar um pouquinho o que trata desse livro aí. Vamos só fazer a leitura aqui e relembrar um pouco essa história. Olha só. Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. Olha só. Cada um com seu jeito, cada jeito é de um. A autora, Lucimar Rosa Dias, ilustradora Sandra Beatriz Lavandeira e a editora Alvorada, ok? O livro infantil conta a história de Luanda, uma menina negra muito sapeca e vaidosa, que adora o seu cabelo crespo, onde envolve todos da família nos diversos penteados que inventa para desfilar sempre linda na escola. Foi seu pai quem escolheu esse nome para ela, por acreditar que ela seria tão linda quanto a cidade africana que ele conheceu quando era jovem. A leitura promove o reconhecimento e a valorização das diferenças e das características pessoais que fazem de cada indivíduo um ser único e que deve se amar do jeitinho que é, ok? Vocês perceberam, tem palavras aqui, ó, em destaque, ó. Características, beleza? Já até está sublinhado aqui, ó, e indivíduo. Quando eu falo de características e indivíduo, é exatamente essas diferenças que a gente está tratando no livro aí, como a gente viu na história, tá? Que fala especificamente de Luanda e essas características que nos fazem diferente. Na aula passada eu até falei para vocês sobre a importância dessas diferenças. É ruim às vezes ser diferente? Talvez em algumas situações, mas as diferenças elas nos proporcionam muitos aprendizados importantes também. Porque se nós fôssemos iguais uns aos outros, não teria graça de eu me aproximar de alguém, eu ter amizade com outra pessoa, porque ele ia pensar da mesma forma que eu. Quando eu passo por alguma situação difícil, alguma dificuldade, eu posso ter a opinião de outra pessoa, que talvez possa me ajudar a compreender melhor a situação ou ter uma atitude diferente e até solucionar minha dificuldade, o meu problema, tá bom? Então, essas diferenças são importantes para o nosso crescimento como indivíduo. Então, levando em consideração essas características do indivíduo, elas nos fazem crescer como pessoas também, tá bom? A gente tem que ter essa reflexão e essa mensagem desse livro aí. Olha só a primeira questão aqui da nossa atividade, ó. Fala o seguinte, ó, quem é a protagonista da história? Ou seja, quem é o personagem principal? Quem é? Luanda. Uma menina chamada Luanda, tá bom? É o que falou no livro. E qual o assunto desse livro? Que é a próxima pergunta, aliás, ó, qual o assunto do livro? O assunto do livro, ó. Valorização das diferenças e características do indivíduo. Isso aqui, ó, é o assunto do livro, ok? Valorização das diferenças e características do indivíduo. O que é característica? Se ele é alto, se ele é baixo, o cabelo dele é liso ou é enrolado, o olho dele é claro ou é escuro. Essas características que nos tornam diferentes. Não só essas características físicas que eu estou citando, mas também a forma de pensar, forma de agir, essa também pode ser considerada característica, sim. É claro, por exemplo, se você for analisar a minha característica agora, eu estou com uma blusa preta,
pele clara, cabelo liso. Essas são algumas características minhas. Como eu falei, não sei se dá para você perceber a minha altura. Você pode dizer que eu sou baixa também. Não sei se dá para você perceber na televisão, mas eu sou uma pessoa baixa, não sou tão alta. Então é uma característica também. Então quando eu falo de característica, eu estou me referindo a esses, né, esses exemplos que eu acabei de citar. Não só a forma de pensar e também de agir. Mas também é considerado característica, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, olha só. Por que a menina recebeu o nome de Luanda? Por quê? Até falou um pouquinho aqui, ó, no resumo do livro. Era uma cidade tão linda quanto a cidade da África, ó. Então ela recebeu o nome de Luanda por quê, ó? Escolheu por ser uma cidade da África, ó, linda, ó. Ele considerou uma cidade da África linda. Ele achou tão linda a cidade que ele deu o nome à filha dele, Luanda, tá? Então, esse é o motivo por que ele escolheu Luanda, que é exatamente a capital da Angola, ok? Então, nesse livro, tratou sobre Luanda, suas características, né, tão diferentes uns dos outros. Falou sobre o pai, a mãe dela, os irmãos, essas características que nos tornam tão únicos onde a gente está inserido, tá bom? Então, falando um pouquinho mais sobre essas características, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o preconceito. Porque quando eu falo de características, às vezes a gente vê uma pessoa diferente, a gente começa a achar que ela é diferente, eu tenho que menosprezar, e a gente tem que entender um pouquinho mais esse tema. Essas diferenças são importantes. E o preconceito é uma coisa muito, muito ruim quando ele é praticado. Mas o que é preconceito? Então a gente vai entender um pouquinho, vocês vão acompanhar na telinha o conceito de preconceito. A gente entender um pouquinho mais o que é isso, tá? E por que ele é tão ruim. Vamos lá. O preconceito, ó. Trata-se de um conceito associado à discriminação e às diferenças que existem no mundo. Os preconceituosos atribuem um juízo de valor sobre determinado aspecto, seja a classe social, a cultura, a religião, a etnia, a cor da pele, a preferência sexual, dentre outros. Existem diversos tipos de preconceito, ó. Por exemplo, contra as mulheres, os deficientes físicos, a aparência, tá? Que é os estereotipos que a gente fala, o peso, os nordestinos, população negra, LGBTs, que é preferência sexual, né? E dentre outros. Note que o preconceito é um conceito criado e muitas vezes está associado aos rótulos ou estereotipos que se desenvolveram na sociedade. Quando eu falo de preconceito, eu gosto sempre de fazer essa associação aqui, ó. Vamos lá comigo, ó. Eu separo, eu gosto de separar aqui, ó. Quando eu falo com esse tema, falo desse tema nas minhas aulas. Por que eu faço essa separação, gente, ó? Porque aqui é um prefixo. Aqui a palavra, eu coloco uma palavra, né, para formar outra, que no caso é o preconceito, que é uma palavra só. Eu só separei ela aqui em duas partes, tá? Por que eu faço essa separação? Ó? Quando eu falo de conceito, eu dar uma definição de algo para alguém ou alguma coisa. Eu saber o conceito de alguma coisa. O que é uma faca? Ele é um objeto que serve para cortar as coisas. O que é um pincel? É um objeto que serve para me escrever, é um pincel que posso colocar tinta e dou a definição daquele objeto, daquela pessoa. Esse conceito é a definição de algo, tá? Está explicando o que é aquilo. Quando eu faço um preconceito, olha só, eu não sei direito o que é isso, eu faço um pré, ou seja, eu faço uma antecipação de algo que eu não conheço, talvez. Então, eu preciso entender o conceito para não fazer um preconceito, ou seja, ficar antes do que algo que não foi definido com clareza para mim, ou então não procurei saber. Eu preciso ter esse cuidado, para não ter um preconceito errado sobre algo ou uma pessoa, no caso que a gente está se referindo aqui. Foi citado alguns exemplos aí na telinha, não sei se vocês prestaram atenção, ó, vamos relembrar. Ele citou alguns exemplos. Eu posso falar sobre a aparência,
deficientes físicos, pode ter preconceito com as mulheres também. Por exemplo, às vezes o futebol hoje em dia é praticado por mulheres, mas antigamente, por que será que as mulheres não praticavam? Só os homens. A gente não via mulheres no futebol. Hoje em dia a gente vê a Marta e muitas outras jogadoras, né, fazendo sucesso nessa área, nesse esporte. E muitas outras coisas também. Tem muitos cargos, não eram dados para as mulheres, somente para os homens. Muitos cargos em empresas, em firmas por aí. Então, a gente vê o preconceito de mulheres. Também foi citado o preconceito com deficientes físicos. A pessoa pode ter alguma deficiência física, ter um preconceito errado, a pessoa tratar ele diferente por ter aquela limitação. E assim tem outros exemplos com respeito à pele, que é o, né, com respeito à pele, a cor da pele, a aparência, o peso, se a pessoa é mais, né, forte que a outra. Então esses termos, esses preconceitos, as pessoas, a gente acaba tendo esse tipo de atitude no nosso dia a dia, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando eu falo preconceito, eu preciso entender o conceito, para não ter um conceito errado antes do que realmente é. Eu tenho uma opinião diferente, não significa que eu tenha de respeitar, tá? Não sou obrigada a concordar com todos, mas eu posso ter uma opinião e saber respeitar dos outros quando eles apresentarem também. Vamos continuar na telinha e entender um pouco mais sobre o preconceito, para a gente ver outros exemplos aí, tá? O bullying. Olha só, e o cyberbullying. Olha o que o preconceito provoca aí, ó. Eles são tipos de preconceito que foram cunhados atualmente para designar as torturas física e verbal contra uma pessoa, seja de maneira real ou virtual. Então, só um pouquinho para me explicar para vocês. Aí falou sobre o bullying e o cyberbullying, né? Quando eu falo bullying, é uma atitude ali presencial, posso dizer assim. E o cyberbullying envolve agressões na internet, é a questão da tecnologia. Eu posso agredir uma pessoa ali, só mandando uma mensagem para ela, é uma forma também de praticar o bullying, tá? Mandando uma mensagem ou postando algo que não é adequado, é desrespeitoso. E é uma forma de praticar o bullying através das redes sociais, né? Que a gente vê muitos exemplos aí no jornal, para quem acompanha a notícia, vocês vão ver esses exemplos aí. Então tem o cyberbullying, que envolve essa questão da internet em si, e o bullying que é mais real, presencial em si, tá? Tem esses dois exemplos. Vamos continuar na leitura aí do texto. Vamos lá. Já a misantropia ou antropofobia, que é o contrário de filantropia, é um tipo de preconceito determinado pelo ódio à humanidade ou à raça humana. Ele já é mais forte aí, ó. Vale ressaltar que todos os tipos de preconceito geram hostilidade e violência, física ou verbal, e estão intimamente relacionados à irracionalidade e ignorância, geralmente associados a uma ideologia. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A forma que eu penso ou defendo uma ideia, eu não posso discriminar ninguém, porque é um tipo de preconceito e isso não é adequado e é considerado também crime, tá? Essa é a mensagem da nossa aula hoje. Eu te aguardo na próxima aula para a gente continuar com vocês, tá bom? E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e às outras mais. Tchau, tchau!